Fala galera, estamos aqui de volta. Última aula nós fizemos os login, certo? Que eu acabei de fechar. Agora, com o login funcionando, nós já temos a primeira parte do nosso sistema feito. As nossas janelas elas estão funcionando também, certo? Depois, ao longo, nós vamos fazer algumas alterações para poder mostrar algumas coisas diferentes para vocês. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com tabela, certo? Tabela é legal de fazer, mas é um pouquinho complicado, beleza? O que nós vamos fazer hoje? Primeira coisa, nosso listar, vamos até mostrar aqui para vocês. O que acontece? Bom, Rafael 2 @gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, é isso? Será? Vamos ver. Rafael 2 assim. Barbaridade, vamos lá. Rafael 2. Beleza? Aqui está listando. Tá assim, ó. Listando aqui, certo? Mas no sistema o usuário não vai ter acesso a essa tela, então ele não vai saber o que está listando, certo? Então a gente vai fazer uma tela com uma tabela para que liste as pessoas que tem aqui, certo? Bom, primeira coisa, nós vamos ter que criar mais uma tela, certo? Então vamos lá. Classe principal, essa aqui vai ser listar pessoa, beleza? Finalizamos ela, beleza? Listar pessoa tem a mesma coisa que cadastrar pessoa, exatamente, cara, é exatamente igual aqui. Então você pode dar um Ctrl C, Ctrl V aqui que tá em casa, beleza? Então vamos lá, Ctrl C, bem bonito, Ctrl V, mancha, aí ó, beleza? Vamos importar tudo que tem que ser importado. Importar tudo tem que ser importado. Ele vai me dar um erro aqui. Por quê? Porque como eu importei, eu estou chamando o cadastrar pessoa. Só que aqui é o listar pessoa. Então, ó, listar pessoa. Fechou. Beleza? Aqui não é cadastrar pessoa. É listar uma pessoa. E aqui nós vamos ter que criar ainda o nosso FXML. Mas vamos lá, ó, listar pessoa. Beleza? Aqui no View nós já vamos criar esse FXML que a gente falou aqui, ó, listar pessoa. Vamos lá, ó. Novo XML listar pessoa. Próximo, utilizar um controlador. Vamos jogar ele no pacote controller, que é o que a gente tem aqui, certo? Com esse nome, finalizamos. Veja que já criou aqui o listar pessoa e o listar pessoa controller já está criado aqui também, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos mexer nesse listar pessoa, certo? Vamos abrir ele aqui. Ele vai estar vazio. Beleza. Qual é o nome do componente? O componente é o chamado table view, certo? Puxamos aqui, arrastamos. Ó que beleza, ele já está aqui, certo? Então veja. Jogamos ele um pouquinho mais para cá e tal, certo? Para dar um tamanho bacana. O que nós vamos fazer? Veja, um table view que eu puxei, ele já vem com colunas prontas, certo? Então, ó, isso aqui, ó, que eu selecionei é um table view, certo? E isso aqui é um table column, que é uma coluna, que está aqui, ó. Então eu vou jogar mais uma coluna aqui, certo? Então veja. Vamos jogar mais para cá, isso.
Qual vai ser o texto dessa coluna? Nós vamos definir aqui, ó. Vai ser o ID. Primeira coisa que vai aparecer. O que vai ser aqui? Vai ser o nome. E aqui o e-mail, certo? Agora nós vamos definir o ID, o FX ID da coluna ID, certo? Então vai ser CLM ID. Da coluna nome, também CLM nome. E da coluna e-mail, mesma coisa, CLM e-mail. Só que agora a gente vai selecionar a coluna aqui, porque a tabela inteira, porque a tabela também tem que ter um ID. Então, ó, TB, na verdade dá para só chamar tabela, porque vai ser uma só, certo? Pronto, está aqui. Outras coisas que nós vamos ter aqui, nós vamos ter uns botões, button. Vamos ter um botão aqui, certo? Provavelmente nós não vamos ver nessa aula a implementação dele, mas já vamos deixar ele pronto aqui. Vamos colocar o texto aqui, deletar, certo? Vamos criar mais um botão. Vamos lá, criar mais um botão, beleza? Esse botão vai ser o botão atualizar, beleza? Botão atualizar. Então, ó, temos a tabela, temos um botão deletar, que serve logicamente pelo nome para deletar o usuário que tiver, né, que eu quiser. E aqui nós temos o botão atualizar, que serve para atualizar uma tabela. Sossegado? Só que não vai ser só isso. Nós vamos ter aqui também mais algumas coisas desse lado. Por isso eu já vou deixar ele desse tamanho aqui, certo? Eu não vou implementar hoje, mas nessa videoaula, mas a gente já vai deixar ele no tamanho certinho. Então vamos colocar o FX ID com BT deletar, certo? Ó, deletar e o BT atualizar. Sossegadinho. Vamos salvar. Vamos lá no View, Show Sample Selector e vamos copiar tudo isso aqui. Copiando tudo isso aqui, vamos no controlador do listar pessoa e já vamos jogar isso aqui, ó. Veja lá, já jogamos. Vamos importar eles. Importei o certinho, beleza? Vou tirar porque eu não gosto quando não está assim. Isso aqui, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Não, aqui não vai dar. Vamos lá. Certo, ó. Bonito. Vamos lá. Pronto. Arrumamos tudo aqui. Mas repare que nós temos um ponto de interrogação aqui na tabela, certo? E temos também pontos de interrogações nas colunas aqui, certo? Você consegue perceber isso? Veja, temos ponto de interrogação na tabela e na coluna. Aqui nós vamos dizer que tipo é o dado que a gente vai querer colocar nessa tabela. Qual que é o tipo do dado que nós vamos querer colocar na tabela? Pensou? O que a gente vai... O que faz essa tela que a gente está criando? Isso é uma pessoa. Então qual que é o tipo de dado que eu vou ter que colocar aqui? Veja, tem que reiniciar meu PC aqui, viu? Qual que é o tipo de dado que eu vou ter que colocar aqui? Uma pessoa, certo? Então vamos importar modelo pessoa. Aqui, na coluna, a gente vai informar o tipo do dado que vai vir, certo? O objeto, qual é o objeto? No caso, uma pessoa, certo? E qual que é o tipo do dado? No caso, assim, ó, eu vou ter que informar para ele, por exemplo, o tipo do dado, que é, eu sou um objeto do tipo pessoa, e vou ter que informar o tipo do atributo que vai vir. Então é o tipo do dado e o tipo do atributo. Então, ó, aqui é o tipo do dado. Então, ó, aqui é pessoa para todo mundo, certo? Porque veja, ó, pessoa, opa, pessoa e pessoa, certo? Mas o meu ID é de que tipo?
nós vamos dar uma olhada lá na nossa classe model. Ó. Nossa classe model de pessoa é do tipo long. Então o que a gente vai fazer? Colocar o long aqui. E-mail e nome são do tipo string, certo? Fechou essa parte, beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos lá na tela principal, porque veja, nós implementamos uma ação nessa tela principal. Qual que é a ação? Ele vai listar uma pessoa, só que essa ação, ela não quero mais que aconteça essa ação, certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma nova tela, que é a nossa tela que a gente acabou de criar de listar pessoas. Então, ó, listar pessoa p igual a new listar pessoa. Olha que beleza, certo? Vamos importar essa tela. Vamos importar, importamos, vamos chamar ponto start, que é o nosso método para abrir essa tela. Então, ó, opa, aqui é o stage, não é o start. Stage, beleza? Ó, opa, não é a cláusula trolls, é o try catch, beleza? Ó, quando abrir isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a classe fecha para fechar o principal, certo? Então vamos ver se já está funcionando essa parte. Vamos abrir aqui. Só que aqui está muito ruim para a gente fazer esse teste toda hora, né? Então vamos implementar uma coisinha ali só para nós poder fazer isso mais rápido. Vem aqui no login, certo? Eu vou definir uma conta automaticamente aqui, fazer uma verificação automática aqui do que eu quero, certo? Então antes de fazer, o que eu vou fazer aqui? Pessoal, isso aqui é só para a gente ficar mais fácil para a gente testar. Senão tem que ficar fazendo toda hora, não vai ficar bacana, beleza? Então assim, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma verificação antes do login. Por que eu estou fazendo isso? Porque tá ficando ruim, cara. Toda hora tem que ir lá no banco de dados, que eu nunca gravo o dado do cara na cabeça. Então, ó, o que eu vou falar aqui, ó? Se o tx-e-mail for igual àquele nosso que a gente tinha antigamente, for igual a root, e a senha for igual a 123, 1234, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar. Primeira coisa, certo? Se não for, a gente faz a verificação no banco. Beleza? Então, ó, tá aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é isso aqui. Beleza? O principal agora é o principal. P.start. New stage. Beleza? Por que eu estou fazendo isso aqui? Deixa eu explicar de novo, que eu acho que não ficou muito claro. Na hora de logar, eu sempre tenho que estar vindo aqui, cara, para ver os dados do cara para não fazer errado. Se eu fizer isso aqui, eu posso ter um usuário administrador, definido via linha de comando, que é o root e 1234. E ele vai fazer essa verificação. Eu apertei no lugar lá, primeiro ele vai ver se isso aqui é. Se não for, não é o administrador, então ele vem e puxa do banco, certo? Vamos lá, executar de novo. Vamos chamar o root lá para nós. Beleza, ó, root 1234. Beleza? Então veja, vamos testar aqui o listar pessoa. Cliquei aqui, veja, ó, abriu o listar pessoa aqui, beleza? Só que perceba que nós deixamos o login aberto aqui, porque a gente ligou com o root, então vamos fechar ele aqui também, certo? Onde que está o método fecha? Beleza, vamos chamar o método fecha aqui, beleza? Fechou. Agora, pense assim, o sistema ele não sabe qual que é o dado que eu vou colocar numa tabela, beleza? Ele não sabe qual dado que eu vou colocar numa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dizer para ele qual dado que eu vou colocar na tabela. Então, ó, public, eu vou criar um método para fazer isso, public void init table. Por quê? Porque esse método vai iniciar a nossa tabela. Então, a gente agora vai um por um. Ó. Primeiro, clmid ponto esqueci o negócio aqui, ponto
set cell value factory, new value factory property. Acho que é isso. Então é view value property value factory. Beleza, é isso mesmo. Então, ó, o que eu estou dizendo aqui? Aqui recebe uma string por parâmetro, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Entenda o seguinte. O CLMD ele vai receber um valor do tipo long, certo? Só que eu não falei qual o valor é exatamente ainda. E eu tenho que falar. Então, ó, CLMD ele vai receber um valor. Nós vamos lá na tabela pessoa e nós vamos pegar o nome do atributo que a gente quer que seja setado naquela coluna ID. Qual que é o nome? Aqui no caso, ó, é ID. Então, o que eu vou colocar aqui? ID, beleza? Se aqui nesse model fosse por acaso ID pessoa, lá eu também teria que colocar ID underline pessoa, porque esse é o nome do atributo, beleza? Existe um outro jeito da gente fazer isso, que é via usando lambda. Só que eu estou ensinando esse daqui para vocês porque é bem mais simples, certo? O outro também é bem facinho, mas o outro eu tive muita dificuldade para colocar número, certo? Então, ó, o nome, qual que é o nome do atributo lá? É nome também. E o e-mail? É e-mail também, certo? Então, ó, a gente já definiu, ó, a coluna ID ela vai receber os valores do atributo ID. A coluna nome vai receber o do nome. E o e-mail do e-mail. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um outro método. E esse método ele vai retornar um observable list de pessoa. Vai chamar assim, ó, atualiza tabela. Beleza? Por quê? O que acontece? O que é um observable list? É como se fosse uma lista, naquela nossa lista de pessoa normal. Só que a tabela ela precisa de uma lista observável para que ela consiga colocar os nomes certinho. Beleza? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um DO. A gente vai puxar a lista do banco de dados. Então, ó, pessoa DAO igual a new pessoa DAO. Beleza? Vamos importar o DAO. Bonitinho. E agora nós vamos retornar return. Veja, eu vou chamar o getList aqui, ó. Ele retorna o quê? Uma lista de pessoa. Então, ele vai me dar erro, porque eu não estou retornando uma observable list. Para retornar uma observable list, normalmente, pense, a gente faria isso aqui, ó, observable list pessoa, certo? Só que, veja que isso aqui, ó, aparentemente funciona. Só que pode dar um erro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um FX Collection, que ele faz um cast dessa lista para um observable list. Então, como que se chama? FX Collection. Ponto. Veja, agora ele vai colocar um monte aqui. O que a gente vai escolher? Observable Array List, que é isso que a gente quer retornar. E ele recebe uma lista por parâmetro, certo? Então, ó, nós jogamos aquela lista ali dentro. Beleza? Veja, aqui a gente está pegando os dados do banco de dados e só ir retornando eles com uma observable list. Só que aqui, ó, veja, nós pegamos a coluna e dissemos para ela quais dados exatamente ela vai armazenar. Mas essa coluna ela não recebeu ainda dados. A tabela não recebeu quais são uma lista de dados. Por isso que a gente criou essa atualiza tabela. Daí a gente vai chamar a nossa tabela. Set itens. Por quê? Ó, veja que ele recebe um observable list de pessoa. Então, ó, uns 7 itens. Por quê? Porque ele vai setar os itens que vão estar nessa tabela. E a gente vai colocar ali por parâmetro o nome do método, porque ele retorna uma lista. Certo? Só isso. Mais nada. Nós vamos testar agora. Certo?
Aqui, eu já vou dizer para vocês, não vai funcionar por um momento, por uma coisa, mas eu quero mostrar para vocês. Veja, a gente fez tudo certinho. Root, 1, 2, 3, 4, certo? Listar pessoa. Ó, não tem nada. Por quê? O controlador, ele tem tipo assim, uma inicialização. Pense que o nosso sistema, para inicializar, ele precisa estar no método start. E esse método start precisa estar escrito aqui dentro do método main, o length args. Senão, ele não vai funcionar nenhum sistema. Não vai funcionar nada. Se eu tirar o length args, o login ali já não vai abrir. Só vai executar e não vai abrir. Certo? Então, a nossa classe de inicialização é essa main. Certo? Quando preste bem atenção. Quando eu implemento a classe initializable, ela também tem uma classe de inicialização, que é chamada classe initialize, certo? Então, se eu não colocar aqui o nosso método, ele não vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma chamada, ó, init table, beleza? Quer ver, ó? Agora é para funcionar, beleza? Então, vamos lá, ó. Opa! Root 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos chamar o listar. Veja, agora listou. Beleza? Nós já temos os dados da rapaziada que está cadastrada no nosso banco. Beleza? Aqui nós também vamos fazer, eu esqueci até, de fazer mais um botão nesse listar pessoa, que é o botão de cancelar, para nós voltar para a nossa tela inicial. Certo? Então, vamos fazer mais um botãozinho aqui. Olha lá, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Ó, beleza. E vamos colocar aqui o botãozinho. Cancelar. Vamos mudar aqui. BT cancelar. Beleza. E nós vamos criar aqui um BT cancelar. BT cancelar. Beleza? Esse BT cancelar, nós vamos já jogar aqui, ó, cancelar ponto set on mouse clicked mouse event e vamos ter que importar certinho e pronto. Vamos criar mais dois métodos aqui, que é o método fecha, um método só na verdade, dois, né? Public void fecha. Beleza? Esse método fecha vai pegar o nosso listar pessoa, que é a nossa classe principal, ponto o getStage, que vai retornar a nossa janela, e vamos usar um close na janela. Beleza? O outro método, que é o método voltar, vai ser o seguinte. Ele vai só abrir a nossa tela principal. Beleza? Então, ó, public void abre tela, abre tela principal. O que ele vai fazer? Ele vai criar um principal p igual a new principal, beleza? Vamos criar esse principal. E esse principal nós vamos chamar o método start. Vou colocar o new stage aqui. Vamos fazer aqui, e o que a gente vai chamar? Nesse BT cancelar nós vamos chamar o abre tela principal, certo? E aqui nós vamos chamar o método fecha. Fechou? Então, a princípio, ó, veja, vamos ver isso aqui funcionando. Root 1, 2, 3, 4, beleza? Listar pessoa. Veja que ficou feio, nós já vamos ter que mudar esse negócio aqui. E agora nós vamos voltar. Cancelei. Agora, para fazer um teste, vamos cadastrar uma pessoa. Vamos cadastrar aqui um Ronaldo. Ronaldo, e-mail ronald@gmail.com. E a senha dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos cadastrar. Cadastramos, ó, o usuário cadastrado. Agora a gente vai listar ele. Veja que o Ronaldo já está listado aqui. Beleza? E se eu quiser atualizar, ó, eu posso. Só que
vai fazer efeito, né? Porque eu já, por enquanto, não tenho nenhuma ação para deletar e nem fazer nada. Beleza? Vamos só mudar aqui porque ficou feio na hora de abrir essa tela, né? Ele está deixando sem tela nenhuma. Nós precisamos mudar isso que não ficou bom. Então, nós vamos abrir e depois fechar. Vamos ver como ficou. Put 1, 2, 3, 4. Aí, ó, agora sim. Beleza? Então aqui, ó, nós temos os nossos dados. Nós podemos mudar a ordem aqui, certo? Listando por esses dados. Só o botão cancelar está funcionando por enquanto. Nas próximas aulas a gente pode mudar isso aqui, mas na verdade não há uma necessidade nessa aula de mudar isso aqui, certo? Depois nós vamos inserir algumas coisas aqui, mas isso fica para a próxima aula. Valeu, pessoal? Qualquer coisa, dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, deixa os comentários aí para a gente estar melhorando. Sus, um abraço.